Existe um conceito na Bíblia que sempre despertou muita curiosidade e até um certo mistério: a ideia de um terceiro céu. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que isso significa. Tudo começa com essa passagem aqui, do apóstolo Paulo. A forma como ele escreve, falando de um homem que ele conhece, já cria todo um clima, né? É um relato de uma experiência que parece estar além da nossa compreensão. Tá, mas e aí? O que Paulo queria dizer com o terceiro céu? Que lugar é esse? É um lugar físico, espiritual? Vamos descobrir. Para a gente conseguir entender o que é o terceiro céu, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. A gente precisa entender como os escritores da Bíblia viam o universo. A visão deles era um pouquinho diferente da que a gente tem hoje com telescópios e sondas espaciais. Olha que interessante. Para eles, a palavra céu, que em hebraico é shamaim e em grego auranos, não era uma coisa só. Era mais como uma realidade com diferentes camadas, diferentes níveis. E essa estrutura de 3 níveis é fascinante. O primeiro céu, bom, é esse que a gente vê todo dia pela janela. É o céu azul, onde ficam as nuvens, onde os pássaros voam, como a gente lê lá em Gênesis. O segundo céu já é o espaço sideral, sabe? Onde estão o sol, a lua, as estrelas, aquilo que o salmista diz que declaram a glória de Deus. Agora, o terceiro céu, esse é o ponto central. É uma dimensão totalmente espiritual, entendida como a habitação do próprio Deus. Agora sim, vamos aprofundar no que é esse terceiro céu. E o próprio Paulo, mais para frente no texto, nos dá a chave. Ele identifica esse lugar como o paraíso. E essa palavra paraíso não foi escolhida à toa. A origem dela já nos diz muito. Vem do grego paradisos, e a imagem que ela evoca é a de um jardim incrível, protegido, cheio de vida. Um lugar de paz e beleza absolutas. E aqui a gente chega numa conexão poderosa. O paraíso é visto como a restauração do Jardim do Éden. Pensa bem, se o Éden foi aquele lugar original de comunhão direta com Deus que foi perdida, o terceiro céu é onde essa conexão é totalmente refeita, restaurada. E essa não era uma ideia nova da época de Paulo, não. Essa esperança era o motor na vida de patriarcas como Abraão. A história dele é sobre isso. Ele deixou tudo para trás, viveu como um estrangeiro porque, como dizem as escrituras, ele esperava uma cidade celestial, uma pátria definitiva que valia qualquer sacrifício. Isso tudo nos traz de volta para uma questão. Se a experiência foi tão incrível, por que Paulo contou ela desse jeito tão distante, falando na terceira pessoa? A pergunta é inevitável, né? Ao invés de dizer eu fui arrebatado, ele escolhe falar de um homem. Essa escolha não foi por acaso. O motivo por trás disso diz muito sobre quem ele era e sobre a sua mensagem. E os motivos são muito claros. Primeiro, ele estava lidando com oponentes que viviam se vangloriando de suas experiências espirituais. Então, ao falar assim, ele se diferenciava deles. Segundo, ele queria fugir do próprio orgulho. E terceiro, e mais importante, o foco não podia ser nele. O foco tinha que ser na mensagem do Evangelho e não em quão incríveis eram suas visões. Paulo chega a dizer que a experiência foi inefável, ou seja, impossível de descrever com palavras humanas. Ele ouviu coisas que uma pessoa nem sequer tem permissão para repetir. A realidade espiritual foi tão intensa, tão mais real que a física, que ele nem sabia dizer se seu corpo tinha ido junto ou não. Certo. Agora vamos ampliar um pouco a nossa visão e entender qual é o propósito final do terceiro céu dentro da grande narrativa da fé cristã. Para onde tudo isso aponta. Esse quadro aqui resume perfeitamente a estrutura que a gente conversou. Olha só que prático. A gente tem o primeiro céu, a atmosfera, lá de Gênesis. Abaixo, o segundo céu, o cosmos, do Salmo 19. E, por fim, o terceiro céu, o trono de Deus, da passagem de Paulo. Fica bem fácil de visualizar todo esse mapa da realidade bíblica, né? Então, um ponto crucial aqui é que o terceiro céu é entendido como a casa temporária dos que creem após a morte. É um lugar de paz, de comunhão, enquanto eles aguardam o ato final da história da redenção. Porque a promessa final não é uma fuga da terra para sempre. Pelo contrário, é a união completa do céu com a terra. A grande visão é a da Nova Jerusalém, a capital do terceiro céu, descendo para se unir a uma criação inteiramente renovada. No fim das contas, a promessa dos terceiro céu é sobre esperança. É a mesma esperança que moveu Abraão. É a certeza de que, para além das dificuldades e da impermanência da vida aqui no primeiro céu, existe uma realidade maior, indestrutível, que é governada por Deus.
E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que a convicção de que existe essa realidade superior e perfeita pode impactar as nossas ações, as nossas prioridades e a nossa perspectiva de vida, aqui e agora? Fica aí a reflexão.